poxa, esse papo todo me faz muito pensar sobre essa questão realmente do o legado, né? Eu fico... Porque, inevitavelmente, comunicadores, a gente toca a vida das pessoas de alguma forma. Não tenha dúvida de que você deve receber muita mensagem de gente que fala, eu estava num dia ruim, aí eu ouvi um vídeo teu e isso mudou. Sim. Isso marca a vida dessa pessoa. E a gente, como filósofo, num caso comediante, eu me sinto envaidecido quando eu sinto que eu melhorei de alguma forma a vida de alguém. Como eu repito constantemente, com certeza já piorei também a vida de muita gente. Claro, eu também, eu sou professor. Eu piorei 47 anos de docência, por vários momentos eu encontro pessoas que dizem, um dia você falou uma coisa que mudou a minha vida. E eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio, naquilo que eu não disse, deveria ter falado, e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito. Isso. Né? Claro, evidentemente. Um dos sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer isso comigo, isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente. Né? É impossível que eu consiga viver sem pensar-me. Né? A ideia de consciência, para imaginar alguém como você, que vive também em palco, né? É você estando no palco, estar sentado na plateia se olhando. Sim. Né? Vendo seu próprio desempenho. Né? Esse distanciamento, algumas pessoas bloqueiam. Outras são capazes de rever-se. Né? Olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com um aprendizado. Mas que, sem dúvida, né, deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna, para uma pessoa que se torna importante, ou pode ser apenas, né, você produz um impacto como aquele que atirou no John Lennon, né, em dezembro de 1980, né, e fez por quê? Para ser notado. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações, né, das capacidades, e pode ser notado, né, por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade. Assim? Né, aquilo que é a admiração do horror. Eu tenho, dentro da tua atividade, tua profissão, tem pessoas que estão na minha memória que são inesquecíveis. Eu, aos 10 anos de idade, eu assisti a uma apresentação, não existia o termo ainda stand-up, você não tinha ajudado a inventar essa ideia Quem no Brasil. Dera no Brasil. Tivesse né? Eu assisti a uma apresentação em Londrina, minha cidade, eu tinha 10 anos, eu saí de lá com 13, num ginásio de esportes, que é o pior lugar para fazer uma apresentação. Uma acústica terrível, quente. Do José Vasconcelos. Sim. Eu tinha 10 anos. José Vasconcelos é considerado por nós, comediantes, como a primeira semente de stand-up comedy. Porque ele já fazia uma coisa mais one-man show. Isso, porque sempre. ele tinha os áudios, ele falava, mas eram histórias. Eu fui falar num lugar que era no ginásio de esportes, que ia ser demolido em breve, como o foi, né? E no qual eu tinha que pensar na acústica. Em quem eu pensei? No Zé Vasconcelos. O que ele fazia? Porque quando eu tinha 10 anos, ele soltava a voz, aguardava as palavras reverberarem, e aí ele falava outra frase. Ele aguardava aquilo que pareceria um timing de comédia, em última instância era uma capacidade incrível de comunicação para impedir que eu tivesse um entupimento auricular, né, com as frases em sequência. Isso me levou a fazer algo que até hoje, né, eu não sou um conhecedor da obra e da vida dele, exceto como espectador. Eu, porque também falo e porque também participo de atividades em rádio, eu estico a sílaba final a tal ponto que algumas pessoas perguntam, você é gaúcho? Né? Mas não, sou paranaense. Mas eu estico, isso eu aprendi vendo ele falar. Ora, outro, né, e outro que está, primeira vez que eu vi Consuelo Leandro, né, fazendo uma apresentação. Sim. Outra vez que eu notei aquilo que, né, foi capaz, uma apresentação, né, do estupendo, magnífico, né, imbatível Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, não tem como, você diz, não, mas ele morreu. Não, né, cada vez que eu lembro, porque ele dizia que ao redor do buraco tudo é beira, né, ao redor do buraco tudo é beira, aquilo, ele vem de novo, ele vive. Então, essa conversa de que você fica na tua obra, ela não é falsa. Pode ficar de modo malévolo, pode ser difamado ou pode ser afamado.
né? E por isso eu quero sim, né? Quero permanecer, né, nas pessoas, quero que elas pensem assim, nossa, Cortella faz uma falta, para isso eu não quero nem matar, nem roubar, né? Não vai e nem atrapalhar o trabalho maravilhoso que foi feito até agora. Pois é, você olha e fala, um professor de filosofia, seria tão bom, né, que as pessoas se sentissem falta, né? E eu gosto, né, desta ideia. E isso vale em várias coisas, né? Para mim, uma das imagens, se eu tivesse agora, não de paletó, mas fosse um momento de inverno que eu tivesse com uma blusa de manga, eu jamais esqueceria de Jerry Lewis. Na Jerry Lewis, o meu sonho, quando criança, era para usar uma blusa daquelas dele, né, de cachemir, daquele argentino, só para poder fazer isso, puxar como ele fazia e deixava aqui, né, e, portanto, ele operava a mão de um jeito, que é aquilo que a gente chama de mão de mágico, né, tal como eu, que estou sem uma camisa de manga comprida por baixo, que a mão fica à mostra, nada numa mão, nada na outra, e o truque era esse, né, que era o que ele fazia. Pergunta é o seguinte, você sempre falou, Cortella, dessa maneira cantada? E da onde surgiu isso? Porque você falou, o Zé Vasconcelos é uma referência. Eu tenho a ideia, talvez equivocada, de que as palavras no final dão uma esticada para pensar na próxima frase. Então, são duas coisas, são dois movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar. Eu também. Para que eu saiba o que eu vou falar. Exatamente. Né? A ideia poética da comunicação. E as pessoas se conectam mais com o lento, porque eu tenho condições de refletir. Há dois movimentos nisso. O primeiro deles eu sou professor, eu tenho que ser didático. Okay. E para eu ser didático, portanto, eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem e ela seja capaz de, enquanto eu digo algo, como eu estou fazendo agora, que essa expressão algo, que ela penetre e ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende, mas se eu digo em todas as sinapses... valorizando. Isso, eu consigo que ela absorva e me dá tempo de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Para ser didático, eu preciso encadear, né, reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão, né, de esticar, né, não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, né, de modo que ela vá, e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original, né, eu sou caipira, portanto eu tenho a puxada do R, do norte do Paraná. Eu estou na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo para ele dizer uma colher, por favor. Né, que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. Né? Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura, né? O sotaque caipira, ele é um sotaque que pode ser usado mesmo, ele tem o seu encanto, né, sua beleza. Mas, na minha atividade, né, é preciso que, especialmente por fazer palestra, gravar coisas também, fazer rádio e TV, eu preciso ter um modo de comunicação, não que ele seja mais neutro, em termos de expressão vocálica, mas que ele seja menos manchado pela origem específica. Nesse sentido, nem eu posso usar o português lusitano original que se usa no Rio, né? Assim como um português fala pois, um carioca fala tomate. O carioca está mais perto do idioma original lusitano. Eu, em São Paulo, estou mais distanciado. Eu estou mais italianado no modo. Pois bem, dando esse passo aí que você pediu, como eu sou alguém que atua também no rádio, uma das coisas importantes é que você lembre sempre que, diferentemente de um palco, né, em que alguém está ali para isso, quando você está falando, você está dirigindo, ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar namorando, ele pode estar tomando conta, né, de uma sala de aula, de uma portaria. Para que a minha comunicação ela seja eficiente, eu preciso estender e repetir, né? Você tem um público muito grande de jovenzinhos. Você olha o rosto das pessoas que fez as perguntas, são jovenzinhos. Eu recebo muitos recados de pais ou mães, assim, meu filho tem 14 anos, ele passa o dia te imitando, ele só fala como você fala. E eu não pergunto se isso é elogioso, né? Mas eu quero que seja, e por isso às vezes eu simulo que é. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo.
Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, a filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco, né? E que propositadamente driblam, né, aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de prestidigitação mental. Né? Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, né? É claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Sim. Nesse sentido, né, imaginar que um intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo, né, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos, ou me ouço, né, em algumas situações daquilo que falava, né, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são nossa, todos lá, como é que eu dei esse passo, ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti, falta, claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja. Tá. Certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? Certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa. Né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absolutamente... Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Não havia nenhuma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande. Era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Né, porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até, né, do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. Né? E aquilo ofendeu a pessoa. Soou como se você tivesse dizendo... Aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção, né, eu não ter prestado atenção. Porque você poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo, o que é pior ainda, né? E eu falei sem pensar. Falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? Pode ser capaz de coisas que não deve na prática, né, e na escrita.